Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Eu sou a Desirê, responsável pela parte de marketing da Belta, que é a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. Esse episódio eu vou começar falando sobre uma novidade. Vocês devem ter visto, né, nos episódios anteriores, a revista que era sobre a Nova Zelândia. Mais recentemente, a gente lançou essa nova revista, que é sobre o Reino Unido. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Aqui tem aproximadamente 12 páginas sobre diferentes tipos de programas, diferentes destinos dentro do Reino Unido. Porque não sei se vocês sabem, mas o Reino Unido é composto por 4, né, nações. E uma delas é o País de Gales, que é o tema do nosso intercâmbio. E para isso, nós vamos receber a primeira convidada internacional, entendeu? Ela é mexicana, não é do RBD, mas ela ama o Brasil, né? Ela é quase brasileira, vai. Itzel, bem-vinda! Ai, Desirê, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é todo meu. A gente já é amiga, né? Já é próxima. Quem assistir esse episódio vai entender o porquê, né? Sim. Mas dando um spoiler, eu fiz intercâmbio lá no País de Gales. E eu queria que, antes da gente entrar, de fato, né, no país e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque a gente tá aqui, ó, falando de multiculturalidade, né? Eu, brasileira, fui estudar no País de Gales. Você, mexicana, trabalhando para um colégio do País de Gales. Então, eu queria saber como que começou essa sua vida, né, no mercado de educação internacional, como que você caiu nisso, como que foi esse seu primeiro contato, inclusive com o destino. Tá bom. Bom, na verdade, foi por acaso. Eu sempre tive esse sonho, como todo latino-americano, né, de ir lá para a Europa. E realmente eu adoro morar lá no País de Gales. Mas minha história é porque minha família se mudou lá. Minha mãe e o esposo dela decidiram ir lá e eu realmente adorei, porque foi uma mudança muito grande, sabe? Eu estava com 16 anos, sabe? A gente foi lá e eu falava inglês, mas não muito bom. E realmente foi uma mudança grande, essa adaptação. Mas o povo galês é bem, sabe, acolhedor. Eu acho que realmente essa questão foi muito maravilhosa, porque Cardiff é uma cidade linda, é pequena e bem diferente das cidades do México. Então, eu adorei essa diversidade. Eu nunca tinha experimentado algo assim. E aí você estudou no colégio, né? E aí como que foi sua jornada aí? Sim, você está certa. Realmente eu estou com Cardiff Bell College há muitos anos. Agora eu trabalho lá, mas eu comecei como estudante. Eu fiz meus A-levels e aí depois eu fui para a universidade, trabalhei em turismo, pouco mais de 10 anos. E aí depois eu voltei. Surgiu uma oportunidade de emprego com o departamento de International. E aí eu achei, olha, é perfeito. Então eu estou há 9 anos com Cardiff Bell College e realmente é uma oportunidade grandiosa. Eu adoro o que eu faço e faço o que eu adoro. Estou com estudantes da América Latina, principalmente, promovendo não só o colégio, mas também o destino e as oportunidades, que não são poucas, viu? Perfeito. E uma coisa que você não tocou no assunto ainda é que você fez intercâmbio pro Brasil, né? Porque você veio trabalhar aqui, mas você estudou português. É por isso que a gente tá fazendo esse podcast, né? Esse episódio em português, que seu português tá ótimo. Ai, obrigada. Olha, eu adoro o Brasil. Realmente a energia, o povo brasileiro é adorável. Então, para mim, ainda é trabalho. Realmente, eu me sinto em casa. E eu fiz um curso, assim, 3 semanas em 2022. E aí, sabe, tudo virou melhor, porque eu não estava entendendo nada. Ainda espanhol é minha primeira língua. É bem parecido, mas não é, sabe, tão fácil para nós, falando nativos de espanhol. Mas, sabe, todo mundo é super gentil, falam que meu português dá para entender e todo mundo me ajuda. Então, meu vocabulário e fluência está melhorando. Mas eu realmente gosto dessa parte de entender os alunos, porque quando eles vão lá, sabe, essa questão, tem um pouco medo, sabe, essa vergonha, mas sabe, você precisa atravessar tudo isso e praticar a língua. É o único jeito. E você vê como que a língua, né, o idioma abre portas, né? Sim. Como isso facilita. Então, você fala o espanhol, o inglês, o português, né? E sempre buscando outras formas de se conectar com as pessoas. E eu acho que esse é o foco do intercâmbio. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho
sobre o colégio. Aqui na revista, quando vocês entrarem na parte do Reino Unido, bem no começo, né? E tem a parte dos destinos, deixa eu achar. Tem aqui uma página sobre o País de Gales e do lado tem um anúncio da escola, né, do colégio, que fala um pouquinho sobre a estrutura, sobre o que vocês oferecem. Mas eu queria que você deixasse aqui também registrado para quem está assistindo a gente, né, quais são ali as opções que o colégio oferece, onde ele está localizado, como que é o colégio. Olha, eu realmente acho que esta é uma opção muito boa para todo mundo que já resolveu ir lá para o Reino Unido. E todo mundo conhece, sabe, Londres, Inglaterra, mas País de Gales é um lugar bem diferente, muito único e autêntico para estudantes brasileiros descobrir. O colégio é um dos maiores colégios do Reino Unido, dos 5 maiores, e o maior do País de Gales, mas fica localizado na capital do País de Gales, Cardiff. É uma cidade bem estratégica, fica só 2 horas de Londres, então você consegue fazer muita coisa. Mas realmente o colégio é um colégio que oferece muita oportunidade de fazer cursos acadêmicos, vocacionais, técnicos, mas também muitos para se profissionalizar. E a gente tem uma escola de inglês acreditada pelo British Council. Então, realmente dá para fazer cursos de ir como estudante individualmente ou com grupo. Perfeito. E aí você falou um pouquinho sobre País de Gales e o local que está, né? A cidade, Cardiff. Sim. O que você pode contar para os estudantes sobre esse destino? Eu acho que é exatamente o que você falou, né? Quando as pessoas pensam em Reino Unido, logo vem Londres na cabeça, né? Só que tem muito mais oportunidade, não só dentro da Inglaterra, mas em outros destinos, né? O País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Então, o Reino Unido tem muitas opções e que às vezes o estudante não sabe. E aí eu acho que entra também o fator agente de intercâmbio, né? O consultor também trazer essas oportunidades. Porque depois a gente vai falar sobre benefícios, mas eu acho que um dos principais é o custo de vida, né? E quando você está planejando o intercâmbio, isso você tem que levar em consideração. Eu acho que Cardiff tem vários benefícios e um dos principais é esse, né? Mas se você puder falar um pouquinho sobre a cidade, né? Sobre as coisas que tem para os estudantes fazer, onde os campos estão localizados, né? Se você tem mais de um campus, como que funciona, né? Transporte e tudo mais. Lógico, sim. Na verdade, Cardiff é uma cidade pequena, mas tem de tudo. E é bem fácil você se desplaçar, você consegue fazer muita coisa a pé. Nosso colégio fica localizado no centro da cidade, apenas 5 minutos da estação de trem. E fica só 10 minutos a pé do centro da cidade, onde você tem um castelo no coração da cidade. Que é lindo. É lindo mesmo, né? Sabe, é muito contraste de cultura moderna e antiga. E realmente os estudantes internacionais e os estudantes britânicos mesmo têm uma oferta muito bacana, porque é uma cidade muito segura, muito acolhedora, amigável e tem uma infraestrutura muito boa, mas também o custo de vida é bem mais baixo que muitas cidades que são populares no Reino Unido. E eu acho que também a qualidade de vida é um ponto muito importante. Tem uma qualidade de vida muito boa, excelente mesmo, e é uma das melhores não só do Reino Unido, mas na Europa. Perfeito. Eu posso falar da minha experiência, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que eu estudei lá. Mas eu acho que esses pontos que você trouxe são primordiais, assim, sabe? Eu conseguia fazer as coisas a pé, eu conseguia isso do moderno com o medieval, com o histórico, é muito legal, porque você vê prédios muito lindos, novos, tecnológicos, e aí você, no meio da cidade, no coração da cidade, você tem um castelo, né? Sim. Eu acho que isso é realmente fascinante. E aí, voltando pro colégio, né? Quais são os cursos, né? Eu sei que vocês têm muitos, que não daria para falar tudo aqui, mas quais são os carros-chefes pro público brasileiro, né? O público da América Latina, que é esse trabalho que você vem desenvolvendo, né? Há esses anos aqui no Brasil, promovendo, né? Quais são as melhores oportunidades para esse público? Olha, o colégio tem cursos para todo mundo, mas vamos começar. O colégio é um colégio que tem uma escola de inglês. Aí você tem a CAVC English Academy,
que você estudou, né? E realmente é bacana, porque você consegue fazer cursos de 1 mês até 11 meses. Pode ser inglês geral ou inglês acadêmico, para se preparar para o teste de IELTS, mas também tem algumas aulas de inglês para negócios e dá também para combinar seu inglês com alguma aula específica. Por exemplo, às vezes você tem esportes ou TI ou marketing, sim, muita coisa. Então, os estudantes que a gente recebe estudantes de 16 anos acima. Também temos cursos de high school, então é um ensino meio britânico. Os estudantes podem sim fazer 1 ano ou até 2 anos, que é a duração do ensino meio lá no Reino Unido. Mas essa é a rota acadêmica, que você tem A-Levels. A gente tem mais de 40 matérias para os estudantes escolher e eles fazem normalmente 3 matérias. Mas também, muitos brasileiros estamos vendo que têm interesse em fazer um High School Experience. Então, eles querem um curso de curta duração. Pode. Então, 4 semanas mínimo, ou pode ser até 6 meses. Aí você consegue essa experiência de ensino meio, estudando com estudantes nativos, mas também, se eles precisarem, podem sim fazer também algum curso de inglês com nossa CABC English Academy, e as oportunidades são inúmeras. Vocês têm também, por exemplo, as academias desportivas, e eles conseguem combinar a paixão pelo esporte com os objetivos acadêmicos. Então, eles podem fazer basquete, netball, rugby ou futebol. Mas tem muita coisa realmente, e toda a infraestrutura é disponível para nossos estudantes, seja curso de inglês ou seja curso de A-Levels, ou também tem a opção vocacional, que eu acho que essa é muito bacana. Por exemplo, se você tem vontade de fazer moda, esportes, alguma coisa, engenharia, que possivelmente não consegue fazer ou quer testar fora do Brasil, aí você tem muita oportunidade. E pode ser que você faça um curso de 1 ano, 2 anos ou de curta duração. Aí eu acho que a última opção, que é muito popular para o Brasil, é programas para grupos. Aí você consegue fazer seu intercâmbio com um grupo. Lógico, vai com uma agência de qualidade, como as agências Velta, e aí você poderia ser um curso de inglês com atividades sociais e culturais, mas também consegue, sim, todo o curso que o colégio faz pode, sim, ser formato de summer camp ou winter camp também. Então, a gente recebe estudantes a partir de 13 anos, juniors, também adultos e profissionais. Então, tem muito curso para todo mundo. Perfeito. Eu conheci de perto, né, a English Academy. Sim. Então, eu vejo também que vocês conseguem fazer, tanto para os grupos, né, quanto individualmente, programas bem personalizados. Que eu acho que às vezes é isso que o estudante está procurando também, né? Então, sim, além do inglês, hoje em dia todo mundo sabe que o inglês é ali o principal idioma, né? Que é o foco principal, mas você consegue combinar com outras coisas, né, da sua carreira. O preparatório de IELTS eu acho também super legal, né? Eu tinha 2 amigas lá, uma que era da Ucrânia e outra era da Turquia, e as duas, né, já tinham suas formações nos seus países e tudo mais, só que elas precisavam, né, da comprovação do nível de inglês através do IELTS para atuar no Reino Unido. Então, são diversas possibilidades, né, que o estudante vai vendo. Uma coisa em comum que você falou desses 3 carros-chefes é a questão da curta duração, né? Isso. Então, eu acho que isso é muito legal para o estudante ter em mente. Antigamente, né, até uns meses atrás, a gente não precisava de visto, né, para ir para o Reino Unido. Só que eu queria trazer essa informação até para tranquilizar os estudantes, né? As agências já estão acostumadas com isso, já estão passando essas informações, mas às vezes um estudante que está assistindo a gente, para entender que o processo de visto é super simplificado, sim, e super em conta comparado ainda com outros destinos, né? Então, se eu não me engano, é 16 libras, algo assim. Sim. Então, é super mais acessível do que para outros destinos que ainda continua compensando, né? Então, sim, quando a gente fala, procure um destino que
não precise de visto ou que o processo seja mais rápido. Esse é um processo totalmente online, tanto que é o HTA, né, que é eletrônico. Então, eu acho que é legal a gente mandar essa mensagem para os estudantes para eles saberem que não é um empecilho. Se você quer realizar o seu sonho, né, de fazer o intercâmbio no Reino Unido, ainda é super possível. O Reino Unido está aberto para receber esses estudantes. Com certeza. Outro ponto que eu queria trazer também, bem importante, é que tem a ver com os benefícios, né, que a gente fala, né? Quais os benefícios de escolher Cardiff? Você trouxe vários. E quando a gente pensa em Reino Unido, uma das primeiras coisas que a gente escuta dos estudantes é a questão de valor, né? Mas o euro é caro, a libra é cara. Quando a gente fala de Europa e tudo mais. Sim. Só que as pessoas não pensam no poder de compra. Né? Então, eu lembro que em Cardiff eu tinha um ótimo poder de compra. Então, mesmo que quando você olha a conversão da moeda, o que você consegue comprar com £1, né? Sim. Você não vai conseguir comprar com R$1. Não. Então, é muito bom, assim. Eu acho que as pessoas precisam colocar, talvez, isso numa balança. Sim. Né? O colégio, por exemplo, tinha o refeitório, que eu adorava a comida. Comia todos os dias feijão. A Itzel, todas as vezes que ela vem pro Brasil, ela traz feijão pra mim, tá? Sim, você ficou apaixonada pelo feijão. Todos os dias eu comia feijão, batata frita, nuggets. Sim. Tudo de bom. Mas, lógico, tinha comida indiana, tinha comida, né, de várias outras culturas. Eu acho que isso é muito legal e você economizava muito. Porque você comia dentro do colégio, com um custo-benefício ótimo, né? Uma comida de qualidade, então pensando ali, né, em nutrição e tudo mais. Então, são diversos benefícios. Outra coisa, a questão de fazer tudo andando, tudo a pé. Eu desbravava a cidade andando. Então, eu economizava, né, de transporte. Eu saía da minha acomodação, eu ia andando. Então, isso é um outro ponto, né? Às vezes, você escolhe uma grande cidade que você está mais afastado do seu colégio, né? Sua acomodação é um pouco mais longe, você vai gastar, né, todos os dias ali, querendo ou não, gastando um pouquinho, né? Já é um gasto considerável. Então, pensar no poder de compra que você tem em Cardiff é um ponto bem, bem legal. Sim. Falando ainda, já que eu toquei no assunto de acomodação, você podia falar um pouquinho sobre quais são as opções de acomodação que vocês oferecem? Claro, sim. Bom, é importante, eu acho, falar que a equipe da CAVC International realmente é muito acolhedora. Meus colegas sempre estão interessados em, apoiar o aluno também e dar o melhor serviço e acompanhamento para eles e os agentes. Então, por exemplo, temos a Mandy, que ela faz tudo a ver com acomodações e, por exemplo, quando o aluno ele quer homestay, uma casa de família, eles preenchem um formulário, a gente tem todas as informações que eles precisam, alguma alergia, se querem pet ou não pet. E, ela apresenta com as famílias para que tudo dê certinho. Então, essa opção é muito bacana, porque os estudantes conseguem essa imersão com uma família britânica. Lógico, vão praticar muito mais o inglês e aprender da cultura, né? Comer comida galesa e essa questão, de visitar algum lugar de cultura, com uma família galesa. Eu acho isso muito bacana. Mas também essa questão de homestay, você precisa, sim, se desplaçar em ônibus ou possivelmente de trem. Então, o máximo seria 30 minutos do colégio, né? Do campus do colégio. Mas a outra opção que também é muito boa é Student Accommodation. Então, a residência estudantil, eu acho que essa questão é super boa também. Por quê? Porque o estudante normalmente tem um perfil um pouquinho mais independente, mas não precisa ser precisamente independente, porque a gente tem um tutor que ele cuida dos estudantes e ele mora lá nas acomodações, ele faz todas as questões com estudantes de safeguarding, bem-estar e saúde, e ele basicamente facilita que os estudantes de 16 e 17 anos consigam se ter essa opção também, porque sem essa pessoa da CAVC, só seria estudantes de 18 anos acima. Agora, essa opção é bem bacana, porque os estudantes conseguem só caminhar 15 minutinhos e ficar lá em Zenith,
que é nossa accommodation parceira, e realmente tem tudo. Você tem aí quadras de basquete, tem academia, tem karaoke, tem yoga, tem várias áreas onde você consegue, sabe, cozinhar com seus amigos, e vários dos estudantes da CABC moram lá e eles caminham juntos, então tem essa questão social, mas também você consegue aprender muito mais das culturas de outros alunos, por exemplo, fazer alguma comida da Índia, da China, do México, Argentina, sabe? Então eu acho que esse intercâmbio cultural não é só dentro do colégio, mas também fora. Então, depende da experiência que você quer, e é uma acomodação muito linda, muito moderna, e realmente está bem localizada. Então, e acolhedora, né? Acolhedora, sim. Porque eu acho que, às vezes, quando a gente pensa em acomodação estudantil, você pensa, eu vou ficar isolado, né? Não vou ter aquele abraço que talvez a família, né, a homestay te daria, né? De se sentir parte de algo, se sentir parte de uma família. Mas lá tá todo mundo na mesma situação, né? Então, todos se acolhem, todos, né? Isso é muito bacana. Sempre tem atividades. Então, eles promovem coisas boas para os estudantes. Então, vai ter Halloween, ou noite de pipoca e cinema, enfim, outras atividades realmente para incluir todos os estudantes. Sim. E falando em outras atividades, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as facilidades que o colégio oferece, sobre as instalações, né? Então, possibilidade de fazer esportes ou atividades depois da aula, viagens, né? Todas essas facilidades que vocês oferecem para os estudantes. Sim, bom, na verdade é bastante coisa, mas eu acho que os estudantes você tem algo para todo mundo. Então, a infraestrutura do colégio é muito boa. A gente tem, por exemplo, um restaurante, que é onde nossos estudantes de hospitalidade... Aprovado, né? Bom, você se graduou lá, você viu... Pode colocar meu selo de aprovado. Selo de aprovação da Desirê. Sim, realmente é um entorno muito inspirador, porque você está no centro da cidade, capital do país de Gales, mas você tem muita coisa no seu redor acontecendo. Então, tem um restaurante onde nossos estudantes de gastronomia, hospitality, eles treinam lá com pessoal profissional, mas também as pessoas usam essas instalações para ter graduações, sabe? E também grupos que vão lá, algumas degustações. Então, tem muita coisa acontecendo. Aí você também tem o CABC Canteen, né? Que é onde você estava todos os dias comendo feijão e nuggets. Mas também temos um Subway e temos um supermercado pequeno, Simply Fresh, e uma cafeteria. Então, tem muitas áreas para os estudantes terem essa convivência. Também temos uma biblioteca, né, que tem muitos recursos, computadores e equipes especializadas para apoiar os estudantes. Também temos temos equipes especializadas, né? Por exemplo, de tecnologia. Aí você consegue praticar com podcast, com realidade virtual. Também um pouquinho de, sabe, essas questões de robotics. E ter muitas atividades com outros estudantes que também estão no colégio. E nem todo mundo tem que ser internacional. Também tem oportunidades com alunos nativos. Aí você também tem a equipe de empreendedorismo e careers. Então, tem muitos projetos que os estudantes têm a oportunidade de realmente obter novas habilidades, o que eu chamo, e muitas pessoas, de soft skills, que realmente vai aprimorar o currículo deles. Não é só a questão acadêmica, mas também essa questão de ter essa facilidade de fala, por exemplo, em uma outra língua que você está fazendo imersão, né? Mas também temos uma equipe muito especial, que eu acho bacana, de bem-estar e saúde. E eles promovem muita atividade física para os estudantes, ainda os estudantes que não estão fazendo esporte, eles têm essas opções. E eles se juntam, sabe, no intervalo com estudantes de várias matérias, e aí isso promove o bem-estar ativo. Os estudantes gostam muito de esporte. Na verdade, Gales é uma nação apaixonada pelo esporte, especialmente rugby. Mas a CABC tem 4 academias esportivas, uma de rugby, uma de futebol
uma de basquete e uma de netball. E as primeiras 3, rugby, futebol e basquete, é para feminino e masculino. E netball é só para meninas. Mas você tem muitas oportunidades de fazer outras opções mais criativas, por exemplo, journalism, não sei como se fala em português. E, sabe, opções, por exemplo, Tem de... teatro, né? Teatro, sim. Como mais para você desenvolver essa confiança, como improvisação. Então, realmente tem de tudo. Tem a parte também do spa e beleza, que os próprios alunos trabalham, né? E você, se você quiser fazer algo lá, você tem descontos, né? Sim, você experimentou, né? Sim, eu falo com tudo. Tudo tem meu selo de aprovação. Mas eu acho que é legal também as atividades que vocês proporcionam, além, lógico, o esporte, mas além da classe, as atividades culturais para conhecer a cultura de Cardiff, eventos, né, como feiras e feiras de carreira, feiras, né, de realmente de networking, de conhecimentos, viagens que vocês também fazem, né? Sim, você experimentou bastante coisa e, na verdade, às vezes até esqueço o que a gente oferece, mas sim, a gente tem, como falei, uma equipe que realmente está aí, sabe, para os estudantes internacionais, porque sabemos que eles têm outras necessidades, estão longe de casa, sabe? E realmente o investimento que eles fazem tem que dar certo e queremos que realmente eles tenham a experiência, a melhor experiência do país de Gales, do Reino Unido, e eles têm um programa de atividades sociais bem bacana. Eles têm coisa acontecendo todas as semanas, então pode ser visitas locais em Cardiff ou perto de Cardiff, mas também cidades icônicas como Londres, lógico, a gente faz pelo menos duas visitas por ano com nossos estudantes, e aí também tem Bath e Cambridge, Oxford, muita coisa. Também temos algumas atividades que são, sabe, para fazer alguma trilha. Por exemplo, os estudantes fizeram uma viagem que foi para um trem de vapor no Parque Nacional. Muito bacana. E todas essas oportunidades, não só da imersão cultural e conhecer novos lugares, é importante porque os estudantes que participam delas conhecem outros estudantes de várias nacionalidades. Eu acho que isso é interessante porque quando você vai lá, eu acho que um outro diferencial que eu posso falar aqui para os estudantes brasileiros e da América Latina é que realmente Cardiff não tem tanto estudante da América Latina, não muito brasileiro, e aí você consegue essa imersão cultural que é muito mais efetiva e tem muito mais valor e é muito mais enriquecedora. Perfeito. Outro ponto que eu nem tinha colocado no nosso roteiro, mas que eu acho que é legal a gente falar, eu vi que vocês têm bastante acessibilidade no campus, tanto, né, para pessoas com deficiências físicas, né, motoras, intelectuais, enfim. Eu achei isso muito bacana, porque vocês fazem um projeto bem legal com esses estudantes e realmente integra eles, né, na comunidade. Eu acho que isso é muito bacana. Eu vi, assim, eu lembro de estar almoçando e estar interagindo com as pessoas e estar ali, eles felizes por estarem ali. Então, eu acho que isso é muito legal e vale um destaque, assim. Sim, realmente é muito especial. Eu acho que realmente, sabe, como estudante, quando eu fui estudante da CABC, agora trabalhando e, sabe, organizando coisas, as equipes realmente são muito boas. Os estudantes conseguem se integrar o tempo todo. E nossos estudantes que têm essas necessidades, eles têm uma equipe especializada, lógico. Mas, por exemplo, do nada você está ali almoçando, sabe? E começa um concerto de música. E aí eles são os convidados, tem, sabe, a parte VIP, que eles ficam na frente, sabe? Eles estão dançando. E realmente os estudantes têm esse entorno seguro, acolhedor, e que essa diversidade, tanto de nacionalidades como, sabe, necessidades, sim, eles estão acolhidos. Nossos estudantes de inglês também têm essa oportunidade. Temos vários estudantes que já, sabe, têm vindo ao nosso colégio, cadeirantes, e todo mundo tem essa oportunidade. Um de nossos valores do colégio é
inclusive. Realmente o colégio é muito inclusivo e é um entorno inspiracional, porque eles têm todas as oportunidades que eles precisam também. Sim, eu quis tocar nesse assunto porque minha mãe é deficiente. Então, eu vejo a importância da inclusão das pessoas, né? E colocar elas parte disso. E às vezes tem alguém assistindo a gente que é cadeirante, ou tem algum filho que tem autismo. Enfim, entender que tem possibilidades, né? Sim. E é importante você ter esse acompanhamento da agência para entender o que é possível, o que não é, né? Hoje em dia tem intercâmbio em família, às vezes você pode ir com seu filho estudar também. Sim. Então, algumas outras possibilidades pra gente abrir esse horizonte, né? E aí, eu queria entrar agora, né, na minha experiência, de fato, eu já dei alguns spoilers, falei algumas coisas, porque tá muito relacionado a uma das perguntas que eu tinha colocado aqui sobre o suporte do aluno internacional, né? Sim. E você já falou aqui que vocês têm uma equipe voltada para isso. E eu queria contar aqui pro pessoal que tá assistindo a gente de um dia que eu tava muito triste. Vou tentar não chorar. Eu estava triste porque bate saudade de casa, né? Eu acho que o intercâmbio faz parte de tudo isso, né? As partes boas, as ruins, as dificuldades, né? O que você vai aprender e vivenciar lá, você vai trazer para sua vida. Então, teve um dia que eu tava muito triste. E aí, eu já tinha chorado antes de sair de casa. Eu falei, gente, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tinha que vir pra cá mesmo, né? Ficar longe da minha família? E olha, era um mês, né? Mas mesmo assim. E aí eu cheguei e a Itzel percebeu que eu tava triste. E ela me deu a única coisa que eu precisava naquele momento, que era um abraço bem latino, né? Bem acolhedor. Eu acho que isso faz a diferença, né? Quando você tem um staff, um time, né, que entende as diferenças culturais, entende o que o estudante tá precisando naquele momento. Então, aquele abraço fez a diferença na minha jornada ali na escola. Então, foi muito importante para mim. Eu queria lembrar disso. E aí, falando de abraço, mais uma história de conexão e de experiência, né? Quando eu cheguei na acomodação, eu tinha uma roommate, né? Uma pessoa que dividia, não o quarto, mas a gente dividia a cozinha, né? E ela era chinesa. E aí, eu e Itzel já chegamos abraçando a chinesa. Oi, tudo bem? Sim, eu lembro. E ela ficou travada e ela não queria falar com a gente. E aí, eu sei que, assim, os dias foram passando, eu fui criando um vínculo com ela. No começo eu tinha vergonha, né? Como que eu vou falar com ela? E aí acabou que um dia eu fiquei trancada pra fora, eu precisei da ajuda dela. Ela foi comigo até a recepção e aí a gente virou amiga. E aí ela me abraçava todos os dias, ela me deu presente. Eu fiz comida brasileira pra ela, ela fez comida chinesa pra mim. Então são essas pequenas coisas que acontecem, né, durante o percurso, que a gente aprende às vezes mais do que na sala de aula. E é por isso que o intercâmbio é tão importante. Né? Então, recapitulando aí, eu fui estudar, né, algumas semanas com vocês, conheci essa cultura maravilhosa. Uma coisa que a gente não falou é que o País de Gales, ele tem 2 idiomas, né? Isso, sim, 2 o línguas. Inglês e o galês. Mas que todas as placas, né, todas as coisas são nos 2 idiomas. A maioria das pessoas fala o inglês mesmo, mas é uma cultura que eles mantêm ali, né? Sim, e na verdade você tocou um ponto muito importante. Bom, muitos. A conexão, realmente, sabe, ter você lá no Cardiff Van Bell College foi maravilhoso. A equipe inteira, os professores adoraram você. E não é questão, sabe, às vezes só de cultura, é a pessoa. Mas realmente eu acho que os estudantes brasileiros têm muito para oferecer. Sabe, vocês ensinam outros para abraçar, porque tem essa questão do carisma, sabe, essa cultura acolhedora. E eu acho que vocês levam muito valor também para lá. Ainda o povo galês é bem acolhedor, sabe? É um nível diferente aqui no Brasil. E realmente ensinar às pessoas essa calidez, essa questão humana, eu acho que é uma troca muito boa. As coisas que você vivenciou é importante. Mas também, sabe, eu acho que a questão de ter essas experiências
às vezes você acha, nossa, como eu vou conseguir? Mas eu acho que todo mundo, independente da idade, é um desafio. E vocês são corajosos. E eu acho que dá certo, porque você tem essa questão, como você falou, nem tudo é sobre a parte acadêmica. O que você aprende do dia a dia, esses pequenos desafios fazem uma grande diferença. E quando você vai para o mercado do trabalho, até voltar para sua casa e apreciar o que você tem, eu acho que é muito importante. E realmente é algo que não tem um valor monetário, que você aprende só fazendo essa imersão. E, desculpa, já esqueci a outra pergunta. Qual era? Não, era realmente sobre a cultura, que a gente falou dos 2 idiomas, né? Sim, isso. Sim, eu adoro isso também, sabe? Porque ainda eu não falo galês fluente, eu entendo um pouquinho e falo alguma coisa. Mas realmente é bacana, porque você consegue ver essa imersão numa cultura bem única, mas não atrapalha não, porque o sotaque não é difícil e tem muita diversidade já em Cardiff e Sim. no colégio, Isso né? foi uma coisa que muitas pessoas me perguntaram. Quando eu falava, tô indo pro país de Gales, as pessoas falaram, mas o sotaque não é muito forte. E não, gente, como você falou, tem poucos brasileiros, mas tem pessoas de culturas do mundo inteiro. Exato. Então, Cardiff é super globalizado, né? Não senti... Lógico, aqui no Brasil, a gente está mais acostumado com o inglês americano. Sim. Então, o inglês britânico, você, né, se você não está tão acostumado, tem algumas coisas que você demora ali para captar. Mas em uma semana, o seu ouvido já fica treinado e você já entende. Não senti, por exemplo, depois eu fui para Londres e tudo mais, eu conheci Bristol, Bath, então eu não senti tanta diferença do sotaque do País de Gales. Então, é um ponto legal para o pessoal saber, né, que você está indo para uma cidade que é a maior cidade do País de Gales, que ela é super globalizada, né? E tem pessoas do mundo inteiro ali. Inclusive, a gente fez uma visita, né? Um passeio na BBC. Sim. Né? Então, bacana, né? Foi incrível. Então, é isso. Mistura, né? Tanto castelos de, sei lá, dos anos 500, 600, com a principal fonte ali de informação do Reino Unido, né? Um dos maiores canais que fica lá sediado em Cardiff. Então, acho que isso é muito legal. A locomoção também é muito fácil. Então, esses lugares que eu falei que eu fui de trem. Para Londres, eu fui de ônibus. Mas, assim, é muito bacana, né? Você tá ali, você consegue ir para vários lugares. Se eu tivesse ficado mais tempo, por exemplo, feito um intercâmbio de 8 meses, como você falou, tem aeroporto perto, né? Então, eu posso pegar um voo para Amsterdã, para né, Paris, Dublin. Sim. Para diversos outros lugares, porque a comodidade, né, e a localização, quando você está ali na Europa, é muito mais fácil, né? E também você tem não só o aeroporto de Cardiff, que fica só a meia hora da cidade, mas também tem Bristol, 1 hora. Aí eu acho que realmente essa questão, você está em uma cidade que é bem mais acolhedora, amigável, segura e acessível, não só por conta do custo, mas também por conta que você consegue se desplaçar a várias cidades do Reino Unido e da Europa. Mas a cultura é bem rica e você quer sim, sabe, aprender muito mais. O País de Gales tem mais de 600 castelos. Eu acho que você conheceu 2, possivelmente 3. Mas realmente é incrível. E você está lá e essa imersão que você consegue ver ambas línguas. E é bem bacana, sabe? Eu acho que o intercâmbio faz a gente ter uma visão diferente do mundo, né? E visão diferente do que a gente tem aqui no nosso próprio país quando a gente retorna. Então, você falou dos castelos, eu conheci castelos que eu olhava a data e eu falava, gente, estavam descobrindo o Brasil nessa época. Então, não é que o Brasil tá muito atrasado, mas é que as coisas começaram muito depois aqui, né? Lógico, a gente tinha os povos originários, mas quando eu digo que lá já estavam tendo construções, guerras e várias coisas acontecendo, né? Aqui ainda estava nessa fase. Então, isso é fascinante do intercâmbio, né? Você vê o mundo de outra forma e ver o seu próprio país, a sua própria sociedade de uma outra forma. Claro. Bom, passou muito rápido o nosso bate-papo. A gente poderia passar muito mais tempo falando aqui, mas eu quero te agradecer. Quero deixar aqui também um recado, né, que a importância de escolher uma agência segura e uma agência qualificada para realizar o seu intercâmbio. Você já tem parceria com algumas aqui no Brasil, e para as agências que estão assistindo a gente, que ainda não tem contato com a Itzel, né, é bom ter esse contato.
para conhecer novas oportunidades, um novo lugar, um novo destino que a gente vem trabalhando aí, né? Eu fui para lá com o intuito de promover o destino, promover o colégio e, lógico, meu crescimento pessoal. E vocês têm feito esses projetos com outras pessoas, né? Sim. Brasileiros, argentinos, então eu acho mexicanos que... também. Mexicanos. Então, né, tem as redes sociais, né? Se você quiser falar. Sim, se vocês quiserem dar uma olhada, temos a CAVC América Latina. E aí vocês têm um conteúdo em português brasileiro, também em espanhol. Mas nossos estudantes têm aí muito conteúdo para vocês dar uma olhada, e para os agentes Belta vai ser um prazer estar em contato com vocês e oferecer um novo destino para seus estudantes, onde eles podem ter muitas mais oportunidades e realmente fazer o intercâmbio algo muito especial. Esse sonho que eles têm, a gente está aqui com parceria com Belta e realmente é uma honra. E fornece muito nosso compromisso de oferecer não só a educação de qualidade, mas também essas oportunidades que a gente falou de crescer pessoalmente também. Obrigada, Itzel. Imagina, eu que agradeço. E para você que acompanhou nosso episódio até o final, não se esqueça de entrar lá no nosso site www.belta.org.br e verificar todas as agências que trabalham com o Reino Unido, né? Se esse for o seu foco, ou com qualquer outro destino, qualquer outro programa. A Belta é um portal, né, de informação para o estudante. A gente está aqui para te ajudar. Qualquer dúvida é só mandar nas redes sociais. E não se esquece também que a revista é gratuita. Só preencher o formulário que a gente envia para sua casa. Obrigada e te vejo num próximo episódio.